A gente fala agora sobre o clima no Brasil. O inverno começa a se aproximar e as condições do tempo começam também a apresentar as primeiras mudanças. A chegada de uma frente fria na região centro-sul do Brasil deve derrubar a temperatura em alguns estados nos próximos dias. Vamos saber agora com a Nadiara detalhes dessa previsão do tempo e para saber também se vai ter ocorrência de geada nos próximos dias. Atenção, produtores, para estes detalhes. Olá, Nadiara, boa tarde. Olá, boa tarde a todos que nos assistem. As áreas de instabilidade que atuam no sul do Brasil e têm provocado chuva forte, elas dão origem a uma frente fria que já a partir de hoje volta a espalhar chuvas em algumas áreas do centro-oeste e do estado de São Paulo. O tempo vai continuar instável nos próximos dias e também teremos declínio acentuado da temperatura. Aqui sobre o sul do Brasil, partes de São Paulo e Mato Grosso do Sul, já tem chovido com certa frequência e o solo está bastante encharcado. Já no interior mineiro, partes de Goiás e Mato Grosso, a situação é um pouco mais crítica. Nestas áreas o tempo tem ficado seco, o que beneficia as atividades no campo, mas também se reflete no declínio da umidade no solo. Agora, nesses próximos 5 dias, com o avanço da frente fria, tem previsão para alguns episódios isolados de chuva entre o sudeste e o centro-oeste. É aquela chuva que não ajuda muito a recuperar a umidade no solo nas áreas mais secas, mas ajuda na manutenção da umidade nas áreas que já estão mais encharcadas. Nessa época do ano já é normal que o tempo fique mais seco, então as chuvas que ocorrem terão baixos volumes de água. Enquanto isso, a chuva forte continua sobre o sul do Brasil. Quanto às temperaturas, o declínio será maior, principalmente na região sul, mas o frio chega também ao sudeste e partes do centro-oeste do Brasil. As temperaturas chegam abaixo dos 10 graus no interior de Mato Grosso do Sul e também nas áreas mais altas aqui do nordeste de São Paulo e sul de Minas Gerais. Apesar desse declínio acentuado da temperatura, o risco para geada é muito baixo no sudeste e no centro-oeste. Apenas na região sul é que é maior o risco para geada, principalmente em áreas da Serra Geral de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul e também do Planalto Paranaense. No decorrer do segundo período, a chuva volta a se intensificar sobre o sul do Brasil e também chega a estados de São Paulo, também Mato Grosso do Sul e oeste mato-grossense. Nestas áreas, há previsão de uma chuva um pouco mais abrangente, com volumes mais significativos, e essa chuva sim ajuda a garantir melhores índices de umidade no solo. Mas, por outro lado, pode trazer problemas para as atividades no campo, especialmente aquelas áreas que estão colhendo, áreas de Mato Grosso do Sul que colhem feijão e milho também, e no estado de São Paulo, principalmente a colheita da cana-de-açúcar e do café podem ser impactadas. Agora, sobre Mato Grosso, Goiás e Minas Gerais, a condição de tempo mais seco persiste ao longo desses próximos períodos. E no decorrer desse período, do dia 5 ao dia 10 de junho, a temperatura volta a ficar mais amena entre o sudeste e o centro-oeste. Apenas no sul do Brasil é que ainda há risco de frio um pouco mais intenso, mas com baixo risco para a ocorrência de geadas.